é que Portugal pode entrar no radar do empreendedorismo? Tem que criar um conjunto de condições, sendo que a primeira das condições é, de facto, valorizar aquilo que são as competências que tem. Tem que estimular um conjunto de oportunidades de atração de empreendedores estrangeiros. Estou a pensar, por exemplo, em questões associadas ao funcionamento de uma rede efetiva, de um ecossistema empreendedor, dinamização de business angels, venture capital, etc, etc, etc. E tem que trabalhar muito o tema da educação associada ao empreendedorismo. Uma mudança cultural que tem que ser feita, que tem vindo a ser feita e que tem que continuar. Mas já há melhorias nessa mudança cultural, pelo menos, ou não? Há melhorias muito significativas que têm que continuar a ser aprofundadas, até porque há condições, por exemplo, associadas ao impacto de um insucesso na capacidade empreendedora de uma pessoa, de um indivíduo, de um conjunto ou de um grupo de pessoas que têm que ser melhorados, aquilo que tradicionalmente se chama hoje em dia o second chance. Estigmatiza-se muito em Portugal ainda o falhanço e o. Na generalidade da Europa ainda existe um pouco esse estigma. Acho que as coisas têm melhorado muito, mas continua a haver algum risco que possa estar associado a essa experiência, quando de facto ela devia ser mesmo isso. Isto é, uma experiência e no caso de ter sido um falhanço que eu vou chamar honesto, isso devia ser valorizado como uma forma de aprender, digamos, o caminho das pedras no exercício de uma atividade empreendedora. Os fundos disponíveis estão bem canalizados. Eu dou um exemplo, eu mais na biotecnologia, mas eu acho que neste setor também se passa muito, que até há dinheiro disponível para as startups e para o arranque, mas depois não existe capital disponível para a segunda fase ou terceira fase e as empresas morrem na praia, digamos assim. Está bem distribuído o dinheiro? Acho que nós temos apostado muito fortemente na criação de empresas e, portanto, há apoios, nomeadamente em equity, há apoios para a fase de seed, para a fase de startup. Temos problemas com o scaling up. Novamente, não é um problema nacional, é um problema europeu, até porque um dos temas que está associado a este problema é o do cross-border investment, ou seja, da oportunidade de captação de fundos, portanto, de capital de diferentes países ou de investidores que estão em diferentes países. Mas, precisamente, um dos temas que está previsto trabalhar no âmbito agora do Portugal 2020 tem precisamente a ver com os instrumentos de quase capital e de capitalização das empresas. Devemos também continuar a apostar em instrumentos de dívida, nomeadamente no alargamento dos prazos que estão associados à dívida que é concedida às empresas, tentando alinhar aquilo que é o prazo da dívida com aquilo que são as próprias necessidades das empresas, na conhecimento de mercados, diversificação de mercados e, portanto, capacidade efetiva de penetração em mercados internacionais. Mas se há essa falha detectada de mercado, não deveria estar aí o capital de risco público? Não, o capital de risco público não se pode concentrar exclusivamente numa fase de scaling up. Ele tem que crescer também para essa fase de scaling up, mas nós temos que continuar a apostar em novas empresas, novos empreendedores, novas ideias e, portanto, a aposta no seed e no startup não pode agora ser abandonada para fazer o acompanhamento. E, portanto, isto tem uma consequência do ponto de vista da dimensão de instrumentos associados a equity ou a quase capital que podem ser utilizados no âmbito do Portugal 2020 para este tipo de financiamento. O aumento que houve entre aquilo que eram os montantes disponíveis no âmbito do CREN para os montantes disponíveis no âmbito do Portugal 2020, o aumento foi muito significativo, mais de 5 vezes, e, portanto, o que está aqui em causa é apostar precisamente numa disponibilização desses fundos ao longo do ciclo de vida das empresas. Quando é que começa a chegar o dinheiro do Portugal 2020? Nós agora estávamos a falar especificamente sobre instrumentos financeiros. Sim. Portanto, o desenho dos instrumentos financeiros está a ser ultimado e isso tem sido anunciado
como a gestão foi atribuída à Instituição Financeira para o Desenvolvimento e, portanto, os instrumentos estão desenhados e, portanto, rapidamente entrarão no terreno, quer dívida, quer o tal instrumento de quase capital e de capitalização. Já houve algumas discussões, inclusivamente com business angels e com venture capitalists, e, portanto, isso avançará rapidamente. Nos outros domínios do âmbito do Portugal 2020, a generalidade das aprovações, e eu agora estou a pensar naquilo que são os projetos do IAPMEI, que o IAPMEI acompanha na área da inovação, na área do ID, nessa matéria, a generalidade dos projetos, face àquilo que foi a fase de arranque do Portugal 2020, a generalidade dos projetos foram aprovados entre finais de julho e finais de agosto e, portanto, a partir daí as empresas passam a ter 6 meses para implementar o projeto e, portanto, isto significa uma óbvia concentração dos pedidos de pagamento e, portanto, dos fluxos financeiros no final do ano 2015, início do ano 2016, mas esse exercício está agora a correr normalmente. E receberam muitas candidaturas na área da inovação e da ID? Muitas candidaturas. Muitas candidaturas, muito acima daquilo a que estávamos habituados, especialmente na área do empreendedorismo e da inovação produtiva. Só para lhe dar uma ideia, nós neste momento tivemos qualquer coisa como 2 mil milhões de euros de investimento declarado. Claro está que para nós o importante não é o investimento declarado, é o investimento que venha a ser efetivamente realizado, mas isto a nós permite-nos ter aqui alguma perspectiva de que existe uma dinâmica de investimento privado que era absolutamente essencial para a economia portuguesa. Qual é o dinheiro disponível dessa fatia da inovação e do empreendedorismo? Qual era a fatia? Desculpe. Neste momento não precisa de se preocupar com a questão de qual é a fatia, porque aquilo que foi anunciado e, portanto, a decisão política que foi tomada foi que todos os projetos, em função da avaliação de mérito, que tivessem pontuação acima de 3,5, seriam considerados elegíveis e, portanto, seriam aprovados. E, portanto, esse, digamos assim, é o ponto de corte mais do que propriamente a dotação financeira. Nós estamos no arranque do programa, seria estranho que nós nos preocupássemos neste momento tanto com a questão da dotação orçamental, estamos a falar da inovação produtiva e do empreendedorismo, e, portanto, o que nós pretendemos é que haja, de facto, bons projetos com as características que são exigidas em matéria, particularmente, de inovação e diferenciação associada ao investimento. Mas 2 mil milhões, eu acho um número muito grande para essa... 2 mil milhões de euros de investimento, eu sei, mas proposto, ou seja, que chegou de projetos, mas houve muitos projetos ou houve projetos grandes? Não, muitos projetos. Muitos projetos. Eu admito, não tenho ainda uma total noção disso, ainda é muito cedo para estar a fazer essas contas. Eu admito que até possa ter havido uma ligeira variação na dimensão média de investimento que está associado, mas o que está essencialmente em causa, nos projetos do IAPMEI, destes que eu estou a falar, ou aqueles que foram dirigidos ao IAPMEI, nós estamos a falar de um aumento significativo de projetos. É bom também termos a noção de que há aqui um efeito que deriva de... Houve cerca de um ano em que as empresas não puderam apresentar candidaturas, depois houve uma primeira fase, como houve mudanças de regras, houve um conjunto de empresas que ficou à espera para ver como é que se adaptaria às regras, e obviamente há também alguns que apresentaram candidatura a segunda vez, porque não foram elegíveis da primeira, e portanto se calhar há aqui alguma duplicação de contagem, mas enfim, marginal. E, portanto, há um bocadinho este efeito de contenção que houve no passado, mas há um aumento claro de procura. Mas isso significa também que temos mais empreendedores, e eu volto à pergunta inicial, não é? Temos muito mais empreendedores e isso derivou da crise também, ou não? Significa que temos mais intenções de investimento, declaradas como sendo inovadoras, algumas delas já avaliadas, outras ainda não, porque estão em fase de análise. Portanto, significa que temos uma dinâmica de investimento privado que é importante. Significa também que, sim, temos mais intenções de investimento daquilo que poderemos chamar empreendedores em fase inicial. E esse efeito é também ele extremamente importante, porque este tipo de projetos empreendedores tem ou gera em si uma dinâmica de promoção de inovação e de criatividade que se autoalimenta e, portanto, também desse ponto de vista, estes números são importantes. Agora, o que é particularmente importante é que os investimentos venham a ser concretizados.